até vendo uma mensagem do John Bevere, que ele falava assim, ó, eu conheço muitos pastores presidentes que deveriam ser pastores auxiliares, mas por orgulho eles decidiram abrir uma igreja. Não falando, até o conselho que o senhor me deu lá no Gideões foi essa, colega, não bate nos pastores não. Claro. Mas dentro desse pensamento de John Bevere, é verdade, existe pregadores itinerantes que se chamaram para isso, que seria um bom empresário, que seria um bom administrador de empresa, que seria um jogador de futebol de excelência. Ele se daria bem em qualquer outra área, menos na itinerância, porque não foi chamado para isso. É tipo o presbítero que é levado ao presbitério por tempo de diácono, mas ele foi chamado para ser diácono. Aí ele tem um tempo de diácono, aí o pastor quer honrá-lo e leva a presbítero. Aí acaba acontecendo o quê? Perdemos um bom diácono e não ganhamos um grande presbítero. Quando a pessoa acaba entrando na vocação que ele foi chamado. O cara era um ótimo diácono, servia como diácono. Aí, de repente, vamos levar esse homem a presbítero porque ele está há 20 anos como diácono. Ué, mas se ele foi chamado para ser diácono, que fique 50, mas que fique na vocação que foi chamado. Aí leva o diácono, um ótimo diácono, a presbítero. Aí a gente perde um bom diácono e não ganha um grande presbítero. Me vem à mente uma conversa que eu tive com o pastor Joel Pereira. O pastor Joel Pereira foi vice-presidente do nosso saudoso pastor Carlos Malafaia, que foi o pai do meu saudoso bispo Daniel Malafaia. E depois que o bispo Daniel Malafaia assumiu a presidência na minha igreja, ele foi vice do bispo Daniel. Se eu não me engano, ele foi vice 5 anos do pastor Carlos Malafaia e quase 25 do pastor Daniel Malafaia. Ele me contou uma certa feita, Fábio, que quando o pastor Carlos Malafaia faleceu, o ministério da igreja local fez uma reunião para indicá-lo como presidente do campo. Sim. Porque o meu pastor Daniel Malafaia era pastor lá em Brasília, na época. Aí o ministério local falou assim, pastor Joel, nós vamos indicar o senhor à convenção para o senhor ser o nosso presidente. Ele falou comigo assim, Maurinho, eu falei para os pastores, muito obrigado pela indicação, mas eu nasci para ser vice. Eu não nasci para ser presidente. Olha que coisa interessante. Ele disse, Maurinho, eles estavam querendo me indicar. E eu agradeci respeitosamente e disse, eu nasci para ser vice. Uau, que posicionamento. Eu nasci para ser vice. Quando o pastor Daniel Malafaia assume a presidência, ele falou, Maurinho, eu coloquei meu cargo à disposição. Falei, pastor, fui vice do pai do senhor, pastor Carlos Malafaia, há tanto tempo, mas eu estou colocando o meu cargo à disposição. O pastor Daniel falou, se você foi vice do meu pai, o senhor está preparado para ser meu vice. Continua. Isso é reconhecer o seu lugar. Agora, quando a pessoa não tem a humildade de falar, pastor, eu não nasci para isso. Tem muita gente afundando departamentos na igreja, afundando congregação. O camarada é um péssimo diácono, quer ser dirigente de igreja. Mas isso não entraria no que o senhor falou hoje à noite, na soberba? A soberba. Não reconhecer o seu lugar igual João Batista. O importante é que ele cresça e que eu diminua. E tem outro detalhe, Fábio. O camarada está vendo todo mundo se dando bem, dando certo. Aí ele quer entrar numa área que ele não foi chamado. Entendeu? É tipo um empresário. O cara vem para a igreja e é um grande empresário. Aí alguém para segurá-lo na igreja leva o cara a pastor. Mas o cara não tem vocação ministerial, o cara é um empresário. Vai ajudar a igreja de outra maneira, não como um pastor. Aí acaba colocando um camarada no ministério que não vai ajudar em nada. O cara, ele próprio. Mas o homem que tem que ter essa humildade de reconhecer. Não, pastor, eu não fui chamado para isso. Eu não tenho vocação para isso, não vai dar.